Bom dia, irmãos, graças e paz, queridos. Amados, abramos a palavra do nosso Deus em Lucas, capítulo 8. Hoje, queridos, é uma ocasião de exposição da palavra bem atípica em vários sentidos. Como a igreja foi informada, a semana que passou, eu fiz a cirurgia nas ventas, de sinusite, de cartucho e outros combos lá incluídos. E aí, esse final de semana, de ontem, de sexta para sábado, peguei uma virose gastrointestinal. Meu irmão Demis veio para suprir a carência da igreja no púlpito, mas quando ele chegou aqui, ele também passou mal. E passou a madrugada vomitando, com diarreia. Graças a Deus eu acordei melhor. A gente se organizou com os presbíteros. Eu vou pregar agora pela manhã, como era programado inicialmente, e o presbítero Glúcio pregará à noite. Por isso, queridos, abramos a palavra do Senhor em Lucas 8, e esse texto, irmãos, em especial, fora da nossa série de exposições usuais, é porque eu também estou pagando a disciplina do mestrado de pregação, e uma das atividades é pregar o texto que o professor designar, em parábolas, né, mais especificamente, e então ele vai julgar a pregação também, né? Então, a partir do que está sendo ensinado no mestrado. Por isso, nós vamos pregar esse texto de forma atípica também. Lucas 8, nós leremos do versículo 1 ao versículo 15, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu sobre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pelo teu culto que é prestado no teu santo dia, porque a nossa alma pode se derramar diante de ti, Senhor, em louvores, com uma oferta agradável ao Senhor. Nós te louvamos pelos teus salmos cantados, pela tua palavra lida, Senhor, pelas orações que foram rendidas a ti em resposta à tua palavra. Agora, Senhor, nós clamamos, fala-nos pela tua palavra pregada, Senhor. Deus Espírito, que a inspirou, nos ilumina o entendimento.
Deus Filho, que é o perfeito profeta, ensina-nos ao nosso coração. Nós clamamos ao Senhor, ser bondoso conosco e nos mostra, Senhor, nos ensina aquilo que Tu queres que creiamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu comecei a plantar aqui no teto da igreja, nos jarros, como os irmãos sabem, eu descobri que inúmeros irmãos já tinham uma certa experiência em agricultura, em horta. E quanto mais eu estudava, mais conversava com os irmãos, mais eu descobria, queridos, que plantar não é uma coisa tão simples assim e tão fácil assim. Há vários fatores, queridos, que vão determinar e vão afetar o resultado, a colheita, a frutificação, queridos. O tipo de solo é um dos principais fatores, irmãos, que influenciam uma plantação. A depender da semente que você está usando, a depender da planta, a depender do tipo de região, a depender de qual período do ano, isto é, qual estação você está plantando, a terra vai ter que ser uma ou outra. Por exemplo, aqui no Brasil, o solo brasileiro ele é muito ácido, então a terra tende a ser alcalinizada. Quando você vai plantar, especialmente se você vai fazer em jarros, você tem que fazer uma ótima drenagem, porque se você não fizer, a terra ela vai desenvolver fungos e mofo e vai apodrecer as raízes. Então, queridos, ficou claro, quando comecei a estudar um pouquinho, que o negócio é bem mais complexo do que simplesmente jogar ali e esperar colher as suas frutas deliciosas. Não, irmãos. A semente é lançada numa terra e a terra é fundamental para o sucesso de uma colheita. Eu já estou há mais ou menos 6 meses nesse empreendimento e é muita frustração para ter certeza de que isso é desse jeito. A terra ela vai afetar a colheita. Jesus, irmãos, aqui, ele vai nos contar uma história que envolve agricultura, que envolve terra, que envolve semente, que envolve plantadores, semeadores. Mas ele não está aqui fazendo, queridos, para nós, um curso de agricultura. É algo muito mais profundo, irmãos. O nosso Senhor está pegando um ponto aqui do dia a dia da humanidade, em especial dos seus ouvintes, e nos mostrando algo muito mais glorioso, queridos. Se nós não atentarmos para o que ele está falando aqui, irmãos, nós não vamos simplesmente nos frustrar em não ter uma boa colheita daquele fruto delicioso que você quer colher. Nós vamos ter consequências para a eternidade. Você não vai meramente perder um tempo com uma horta. Você vai perder a eternidade. E hoje, queridos, talvez deve ser destacado isso aqui. Você vem a mais uma pregação e você provavelmente possa estar entre aqueles que já ouviram inúmeras pregações, inúmeros sermões e tem um saco bem cheio de pregações. Mas pouca transformação veio dessas pregações. Aqui, irmãos, o Senhor vai fazer uma anatomia do nosso coração. E na providência de Deus, irmãos, coube o Senhor, esse é o texto que eu vou pregar nessa ocasião, no mestrado, à luz daquilo que nós pregamos domingo passado, na exposição de Mateus 12, da maneira como nós acolhemos a palavra de Cristo. Aqui, queridos, essa parábola, veja comigo, por favor, Lucas capítulo 8, ela está dividida da seguinte forma, para que a gente possa caminhar bem por ela. Do versículo 4 ao do versículo 1 ao versículo 4, há uma introdução, uma descrição contextual do que vai ser, de como estavam as coisas, ou o que estava acontecendo quando Jesus ensinou a parábola. E, em suma, nos é descrito que ele ia pregando de cidade em cidade e quem eram as pessoas que o acompanhavam. Note bem que isso aqui vai ser importante para o entendimento dessa parábola. Quem eram as pessoas que o acompanhavam? Depois, vem do versículo 5 ao versículo 8, o Senhor apresentando a parábola propriamente dita. Uma história, um paralelo de algo que é usual, comum do dia a dia, mas que nos remete a uma verdade mais profunda, mais gloriosa, verdades eternas. E então, do versículo 9 ao versículo 15, o Senhor traz a interpretação dessa parábola. O contexto, a parábola propriamente dita e a interpretação. O que é que o Senhor vai nos ensinar, irmãos, nesse texto? O que é que ele nos ensina aqui, queridos? Ele nos ensina, irmãos, que o tipo de coração que ouve a palavra de Deus
e a maneira como a ouve determinará o fruto que a palavra terá dele. Portanto, nós devemos, irmãos, devidamente preparar e dispor o nosso coração para ouvir a palavra de Cristo de forma apropriada. Eu vou repetir, irmãos. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto, queridos? Ele está nos ensinando que o tipo de coração que ouve a palavra e a maneira como ele ouve determinará qual o fruto que ele terá dele. E por isso, irmãos, nós devemos devidamente preparar e dispor o nosso coração para ouvir a palavra de Cristo de forma que frutifique em nossa vida. Veja comigo, por favor, o versículo 1 mais uma vez, queridos. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Aqui, irmãos, Lucas, inspirado pelo Espírito, ele nos mostra como que Jesus ele ia pregando o evangelho por onde ele vinha. Lembremos-nos que nos evangelhos o Senhor é muito claro: eu vim para pregar. A pregação, irmãos, era a obra mais importante de Cristo. Exercendo o seu ofício de profeta, ele deveria anunciar aos homens o reino de Deus. Então, é isso que Lucas nos mostra aqui, irmãos. Ele vai pregando o evangelho do reino e inúmeros tipos de corações o seguiam. Estavam seguindo e ouvindo a sua pregação. Lucas aqui, irmãos, faz questão de descrever quem é que estava com Jesus. E eu quero que você note aqui esse detalhe, queridos, porque, como eu falei, isso vai ter relação com o entendimento e a compreensão da parábola. Mas apenas constatemos isso agora. Diversos tipos de pessoas diferentes ouviam a pregação do evangelho. Todavia, queridos, o que é importante notar aqui já, queridos? Não é, irmãos, o mero ouvir da palavra de Cristo que nos transforma. O que ele quer mostrar para os seus ouvintes, queridos, é que não basta apenas ouvir a pregação. Há algo mais que é necessário para que haja transformação, irmãos. E as escrituras são enfáticas com relação a isso, irmãos. Nós vimos na exposição passada inúmeros textos que nos mostram como a palavra de Deus insta com os homens para que ouçam da forma apropriada. Só que em Lucas, vem comigo, por favor, volte um pouquinho. Lucas capítulo 6. Lucas já havia registrado o ensino do Senhor sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 43 em diante, ele diz: não há árvore boa que dê maus frutos, nem tampouco árvore má que dê bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora continue. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, veja, irmãos, esse tema de como eu ouço e como eu respondo à pregação é um tema fundamental no que diz respeito ao ministério de Cristo. É um tema fundamental no que diz respeito ao evangelho, irmãos. Porque não tem como ouvir a pregação e ficar inerte. Não tem como ficar passivo ou neutro. Não tem isentões no que diz respeito à pregação de Cristo.
algo deve ser feito. Mas o que determina esse algo, essa resposta? Aí então aqui o Senhor vai mostrar, irmãos, que a maneira como nós recebemos a palavra de Deus determinará os frutos dela em mim. O tipo de coração que ouve a palavra, irmãos. E para ensinar aos seus ouvintes, Jesus faz uso, queridos, nesse caso, de uma história em parábola. E aí, ele recorre aqui, irmãos, chegando aqui na narração da parábola, veja, por favor, o versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear. Então, ele continua contando a parábola, irmãos. Ele remonta aqui, queridos, ele faz uso de uma cena comum numa sociedade como era a sociedade judaica no primeiro século, uma sociedade agrícola. A cena de um semeador lançando sementes para colher os seus frutos. Essa aqui, irmãos, é a primeira parábola propriamente dita do Evangelho de Lucas. E o interessante, queridos, é que ela vem como uma transição, o capítulo 8 vem como uma transição de uma seção maior que veio narrando fatos sobre Cristo, as obras de Cristo no que diz respeito aos milagres e algumas das suas pregações. Depois de narrar fatos sobre Cristo, obras de Cristo e algumas das pregações de Cristo, esse texto aqui, irmãos, essa parábola, vem como uma ocasião de um autoexame. Espera aí, vocês já estão ouvindo muito da minha pregação, vocês já viram muito da minha obra. E por que vocês ainda não se renderam a mim? Então Jesus vai ao ponto da questão. O coração. É por isso que Lucas coloca essa parábola aqui, irmãos. E ele vai continuar tratando sobre isso depois. Veja, por favor, o versículo 19 do mesmo capítulo. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe anunciaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mais uma vez, irmãos, a mesma ênfase. Jesus, queridos, apresenta aqui o semeador que sai a semear, a semente que é lançada, 4 tipos de solos e como a semente ela se comporta, ela reage ou frutifica no que diz respeito a esses solos. O primeiro solo, queridos, é o solo da beira do caminho, versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Esse tipo de solo aqui, irmãos, à beira do caminho, nos remete a uma coisa que era comum acontecer. Quando o semeador estava indo até o campo onde ele ia plantar, era possível que caísse sementes no caminho da sua sacola, enquanto ele iria até aquele solo exato para o plantio. Veja, caiu no meio do caminho. O meio do caminho, irmãos, o solo muito quente, muito pedregoso daquela região, muito mais o caminho onde os homens passavam, não aconteceu nada no que diz respeito à germinação. Aquela semente foi tão somente pisada pelos homens e comida pelos pássaros. O segundo solo, queridos, é o solo pedregoso. Versículo 6. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou-se por falta de umidade. É o solo, queridos, que não foi trabalhado, nem foi irrigado devidamente. E esse aqui, queridos, é um outro problema comum na hora do plantio. O solo deve estar suficientemente úmido. Uma das coisas que mais falam quando você vai fazer uma muda é encharque bem o solo. Ele precisa estar todo molhado. Aqui não tinha nem um pouco de umidade. Era pedra, era um solo pedregoso. Não tinha umidade para a semente germinar. A semente foi sufocada. Desculpa, a semente não germinou, não floresceu. O terceiro solo é o solo no qual a semente caiu entre os espinhos. Veja o versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Esse aqui, irmãos, faz referência a um tipo de solo que não foi preparado. Quando você terminava uma colheita, uma plantação, ficava resto das outras plantas, cresciam novamente cardos, abrolhos, cresciam espinhos. E se você não tirasse tudo aquilo, se você não revolvesse, aqueles espinhos iriam sufocar a semente.
Isto é, iriam disputar os nutrientes com ele, iriam fazer sombra para que o sol não chegasse até aquela planta, iria prejudicar todo o desenvolvimento. Então aquela semente foi sufocada. E o quarto solo é o solo que é chamado aqui, irmãos, versículo 8, de boa terra. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este aqui, queridos, é o solo preparado, é o solo trabalhado, é a boa terra, onde a semente cai, ela fica protegida das aves, ela tem umidade suficiente, ela não tem nada disputando os nutrientes, ela simplesmente germina, cresce, floresce e frutifica 100 por 1. Uma linguagem bem enfática, bem hiperbólica, para dizer há muito fruto quando essa semente cai na boa terra. E aí Jesus termina, irmãos, com um aforismo comum das suas pregações, das suas parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como quem está dizendo, isso aqui que eu estou falando é muito importante. Preste atenção nisso. Não desconsidere isso, que isso aqui é muito importante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que, irmãos, nós chegamos à interpretação da parábola. Veja, por favor, o versículo 9. E os seus discípulos interrogaram-no, dizendo: que parábola é esta? Queridos, toda parábola, ela possui um significado básico. É o significado que o nosso Senhor, que a contou, ele intentava com ela. Ele queria ilustrar ou ensinar algo a partir e através da parábola. Por vezes, irmãos, para nós encontrarmos o significado e a interpretação da parábola, nós precisamos recorrer a vários recursos que o texto nos dá. Mas, em alguns casos, não tantos assim, mas é o caso dessa parábola, o próprio Senhor traz a interpretação dela, dizendo o que significava, o que ele tentava ensinar com aquilo. Então aqui, queridos, tanto na preparação para explicar a parábola, tanto na preparação para explicar a parábola, quanto na explicação da parábola em si, nós aprendemos, irmãos, verdades importantíssimas para a nossa fé e para a nossa prática. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que a revelação especial do conhecimento salvador é para um público certo. Veja comigo, por favor, versículo 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aqui a primeira coisa que nós aprendemos com essa parábola, irmãos, ou com essa narrativa aqui que envolve essa parábola. A explicação da parábola, irmãos, ela se dá, ou ela é provocada por uma pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam ao Senhor Jesus: Senhor, o que significa aquela parábola? O que significa isso que o Senhor contou? E Jesus, irmãos, antes de responder e de dar o significado dela, ele nos ensina algo importantíssimo sobre o conhecimento salvador, sobre a compreensão salvadora da palavra de Deus, irmãos. Jesus, ele diz claramente: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aqui, irmãos, o Senhor faz uma clara alusão a Isaías 6. Lembra quando Isaías contempla o Senhor sentado no alto e sublime trono? As orlas do seu manto enchiam o templo. Lembra desse texto lá em Isaías 6? Logo após Isaías ter a visão da glória de Deus, o Senhor chama a pregação da palavra. E o Senhor vai e diz a Isaías vai lá e pregue. Mas o Senhor fala de tal forma que diz, para que eles ouvindo não ouçam, e vendo não vejam. O que é isso, Senhor? O Senhor está me chamando para pregar a palavra para que as pessoas não entendam. Como juízo sobre a dureza de coração. Todo aquele que tem um coração duro e que obstinadamente continua com seu coração duro, eu vou endurecê-lo ainda mais. Vai ouvir e não vai entender. Aqui, irmãos, o Senhor nos mostra que há dois grupos de pessoas. No caso,
os discípulos de Jesus, que recebem o entendimento adequado dos mistérios do reino, e os outros, os demais, que não são discípulos de Cristo, que não recebem o entendimento salvador da palavra de Deus. Aliás, irmãos, o método da parábola, ele é muito simples e fácil num primeiro momento, mas ao mesmo tempo, queridos, ele não é tão claro. Ele é usado exatamente enquanto ele ilustra, ele acoberta o sentido salvador daquelas verdades, queridos. Por que o Senhor fazia isso, irmãos? É para aquilo que Paulo fala nas epístolas. Porque a palavra de Cristo ela tem cheiro de morte para os que são para a morte e cheiro de vida para os que são para a vida. A mensagem do reino, queridos, é uma mensagem de juízo e de salvação. Ela vai alcançar alguns e ela vai endurecer a outros. É como um sol, queridos, que está agindo sobre a mesma terra. Em algumas terras ele amolece, em outras ele enrijece, ele adurece. É a mesma palavra, mas com fins ou com consequências diferentes. E então aqui, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo dá o entendimento adequado dessa parábola. Os discípulos perguntam a Jesus qual é o significado dela. Ele então vai e lhes dá. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos? Lembre, irmãos, que nada do que foi registrado, nenhum ato do que foi registrado nos evangelhos, queridos, é solto. Cada um dos atos, dos milagres, das narrativas, das curas, das parábolas, elas nos revelam a glória do nosso Redentor, da sua obra e do seu ser. E aqui ele estava fazendo isso também. Ele estava nos mostrando, irmãos, e exercendo diante de nós o seu ofício de profeta, como mediador, revelando Deus de forma salvadora aos homens. Como o nosso catecismo diz na pergunta 24, como Cristo exerce o seu ofício de profeta? Resposta: Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Ele estava nos ensinando sobre ele mesmo, irmãos. A compreensão salvadora, queridos, a compreensão salvadora da palavra não vem por mera técnica exegética e hermenêutica. Sim, não me entenda mal. Eu não estou dizendo, queridos, que isso não é importante. Isso é indispensável, meu querido. É indispensável ter um conhecimento adequado para a interpretação de cada texto. Não pense que você vai entender o texto se você não souber as regras para lê-lo e entendê-lo. Então, eu não digo isso no sentido de diminuir, irmãos, a importância de uma correta interpretação da palavra. A questão é que o conhecimento salvador não é meramente carnal. Não é por sua inteligência, não é por sua capacidade de que eu consigo entender qualquer texto, então eu vou entender a palavra de Deus de forma salvadora. Não! Você não está lidando com qualquer texto. Você está lidando com um texto que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a revelação salvadora de Deus aos homens. Se Cristo não vier até nós pelo seu Espírito, nos iluminando o entendimento, irmãos, nós jamais iremos conhecer nem entender a palavra de forma que nós sejamos salvos. Por isso, queridos, o conhecimento salvador não é algo carnal produzido pela carne. Faz-se necessário que Cristo, pela obra do Espírito, ilumine a compreensão da palavra de Deus, irmãos. É por isso, queridos, que cada pregação, cada leitura da Escritura, nós devemos clamar a Deus Pai, que ilumine o conhecimento de Cristo revelado na Escritura Sagrada, pela obra do Espírito Santo em nós, irmãos. Isso quebra, queridos, toda e qualquer altivez, toda e qualquer soberba espiritual, intelectual, toda. Ele derruba por terra, queridos. Aqueles que se apegam ao seu braço forte para compreenderem e conhecerem a palavra de Deus, pela fraqueza desse mesmo braço, vão desprezar a palavra de Deus. Mas aqueles que são alvo de uma iluminação salvadora do conhecimento da palavra de Cristo, esses vão perseverar até o fim. Porque não foi um conhecimento produzido pela carne, por seus diplomas, por sua capacidade. Foi produzido pelo Espírito. É necessário, irmãos, uma íntima dependência do Senhor.
E é necessário que recorramos a ele perguntando, como os discípulos fizeram aqui, ensina-nos a tua palavra. Não a mera informação, mas nos dá a conhecer os mistérios do reino de Deus. E aqueles que assim se curvam a Cristo, queridos, por meio do seu Espírito, receberão a iluminação do conhecimento salvador. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos. O conhecimento salvador do Evangelho. Mas veja a segunda coisa que o Senhor nos ensina aqui nessa parábola, irmãos, que tem a ver com o significado dos solos e a condição de cada coração. Veja, o Senhor, começa o versículo 11. Este é o sentido, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. E então ele continua mais uma vez contando o significado de cada correspondência, irmãos. Cristo aqui, irmãos, ele vai apresentar essa explicação da parábola. E ele começa dizendo que a semente é a palavra de Deus. Pronto. Está aqui o primeiro elemento de compreensão, uma chave fundamental para entendermos essa palavra. O que é a semente? É a palavra de Deus. E é pressuposto aqui, queridos, que o semeador é aquele que prega a palavra aos homens, em especial aqui no contexto, o próprio Cristo. Então o Senhor, irmãos, nos mostra o que cada tipo de solo significa e ao que ele corresponde. Veja, por favor, o versículo 12. A semente que caiu à beira do caminho, veja, o primeiro solo, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Ela caiu à beira do caminho. Como eu falei agora há pouco, irmãos, um solo profundamente pedregoso, superficial, quente, ela não tinha como germinar. Antes estava exposta a ser pisada e a aves pegar. Então o Senhor mostra o paralelo aqui. Aqueles que ouvem a palavra, mas em seguida vem o diabo e arrebata-lhes o coração para que eles não creiam, não sejam salvos, são esses que eu estou me referindo aqui. Alguns evangelistas, irmãos, nos outros evangelhos, eles vão narrar algumas questões com relação a tentações. E a pergunta é, como é que o diabo vem e tira do coração dos homens a palavra? Como é que o diabo ele opera impedindo que a palavra frutifique no coração dos homens, irmãos? Queridos, Satanás faz isso de pelo menos 3 formas. Primeiro, com sugestões mentais. Essa é bem atípica. Mas a mais comum, as duas mais comuns são essas. Uma forma de pensar, uma mentalidade. Ou ainda, crenças erradas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando um coração ele abriga em si uma forma contrária à palavra de pensar, quando ele abraça com todas as suas convicções crenças contrárias à palavra, quando a palavra chega a esse coração, essa palavra não fica. Satanás faz questão de tirá-la dali. Lembro-me certa vez que, evangelizando uma moça, que até cresceu num lar cristão, falava com ela sobre o evangelho, ela colocava todas as suas dúvidas, aquilo que não fazia sentido para ela, do que ela ouvia dos seus parentes, do que ela passou a ter asco do evangelho por causa do que seus pais, suas mães, sua mãe, suas tias falavam. E depois que todos os argumentos foram desconstruídos, todos, claramente diante dela, ela ainda se apegou a coisas como: mas se eu crer em Jesus, eu vou perder os meus amigos. E eu amo meus amigos. Se eu crer em Jesus, eu não vou mais poder fazer o que eu quero, mas o que Ele quer. Eu prefiro fazer o que eu quero. Eu prefiro os meus amigos a crer em Jesus. Claramente, Satanás tomando a semente da palavra de Deus daquele coração. E mais uma vez, ela se vê longe do reino dos céus. Não é suficiente ouvir, queridos. Note bem aqui quando o Senhor fala, Satanás ele vai tirar a palavra para que não creiam e sejam salvos. Porque não é suficiente ouvir. É necessário crer na palavra. É necessário se entregar ao Senhor. E tudo o que for possível ser feito para impedir que os homens creiam, Satanás vai fazer.
E aqueles que pensam que a gente está num campo neutro, de que nada é por nada, tudo é por acaso, meu querido, você se engana. Ele está construindo e trabalhando ardentemente para que todos aqueles que ouvem a pregação da palavra, quando ela chegar ao seu coração, ela lhe seja tirada com crenças e uma mentalidade totalmente mundana e contrária à palavra do Senhor. Mas aqui vem o segundo solo, queridos. Veja o que é que ele significa. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui, irmãos, esse segundo solo são aqueles inconstantes. Eles até recebem a palavra com alegria carnal, eles até percebem, que massa, que legal, é isso mesmo, é essa vida que eu quero para mim. Mas eles não têm profundidade, não têm umidade, a palavra não pega no coração. Eu trabalhei anos, irmãos, em um acampamento aqui no Nordeste, conhecido aqui na região, e como era comum ver pessoas exatamente assim. Jovens que no meio da emoção, isso é muito comum em qualquer acampamento, na verdade, no meio da emoção iam lá para frente, levantavam as mãos, choravam, davam aqueles testemunhos arrebatadores, aquela empolgação, aquela alegria. Passava 1, 2, 3 semanas, nem se sabia que a palavra de Deus tinha sido ouvida por aquele coração. Recebeu com alegria momentânea, mas quando veio a vida real, isto é, quando veio as provações, não queria perseverar conforme a palavra de Deus dizia, mas se entregava às tentações. Quando vinha as angústias, não buscava refúgio no Senhor, mas se entregava às angústias. Não é o mero receber a palavra, irmãos, é o perseverar nela. Não é a mera alegria momentânea, é o alegrar-se e continuar se alegrando no Senhor. Mas vem o terceiro tipo de solo, irmãos. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aí vem aqui o terceiro tipo de solo, irmãos. É a que caiu entre os espinhos. Lembra? Os espinhos que sufocaram. Os espinhos que drenaram os nutrientes e impediram que aquela palavra frutificasse ou que os frutos viessem a amadurecer. Aqui, irmãos, o Senhor fala 3 coisas que atuam como espinhos. Os cuidados da vida. Aqui é uma outra forma do evangelista Lucas se referir à ansiedade, para aqueles que continuam insistindo que a ansiedade é uma mera doença. A ansiedade, irmãos, é algo na alma, impedindo que a palavra frutifique no seu coração. As preocupações com a vida. Depois, as riquezas e os deleites da vida, irmãos. Queridos, nós já ensinamos várias vezes à igreja de que as Escrituras nos ensinam que tudo o que o Senhor nos dá deve ser desfrutado e usufruído com um coração grato a Ele, colocando o coração no lugar. Nós não somos franciscanos, irmãos. Não há volta de pobreza na Escritura Sagrada, não. Se Ele nos dá bênçãos, nós damos glória a Ele, graças a Ele, e vamos utilizar. Todavia, queridos, essa mesma Escritura também nos alerta dos perigos que há nas riquezas e nos prazeres da vida, irmãos. Porque é muito fácil nós usarmos tudo isso que o Senhor nos dá de forma errada. É muito fácil nós nos perdermos em todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Muitos, queridos, tornaram seu coração infrutífero para a palavra de Deus por causa das riquezas e dos prazeres. Pensam apenas em como ganhar dinheiro e em como gastá-lo. Em como ficar mais rico e em como desfrutar mais da vida. Não há espaço nesse coração para meditação na palavra. Aliás, não há espaço nem para ouvir a palavra, porque enquanto a palavra está sendo pregada, está sendo pensado, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso gastar mais meu dinheiro? Os prazeres, as riquezas da vida sufocam a palavra e ela não vai dar fruto. Não vai dar fruto. O quarto tipo de solo, queridos. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração,
retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Foi esse o solo que deu fruto, irmãos, aquele que estava disposto, bom e reto, um coração preparado, um coração próprio para ouvir a palavra. Foi um solo, um coração que foi arado, que foi umedecido, que foi tirado tudo aquilo que poderia disputar nutrientes ou impedir que as raízes se fixassem. A boa terra, irmãos, preste bem atenção nisso aqui, não é meramente um tipo de pessoa específica, como, por exemplo, apenas os que têm graduação são a boa terra. Não. Você lembra que eu falei para você? Note bem, aqueles que estavam ali já seguindo Jesus como seus discípulos fiéis. Você tinha aqueles que já eram discípulos de Cristo, que já estavam frutificando, e as multidões. Note bem que você tem aqui os 12. Muitos desses aqui, Cristo anunciou a palavra enquanto ele caminhava pelo caminho. Você tem aqui as mulheres, as que foram possuídas por demônios, que estavam sob tentações de Satanás. Você tem aqui mulheres de muita condição financeira. É citado aqui Joana, é citado Susana. Mulheres que investiam, pegavam seus recursos e investiam no ministério de Cristo. Vocês está percebendo que há quase que uma correspondência exata para desses vários tipos de solo, para essas pessoas que já seguiam a Cristo? É para deixar muito claro, queridos, que aqui não é meramente uma questão de qual a sua posição social, qual o nível das suas riquezas, da sua instrução. É algo do coração. É algo na sua alma. Qual é o tipo de coração que prevalece em nossa alma, irmãos, quando ele vai ouvir a palavra de Deus? Da mesma forma hoje, queridos, Deus está lançando a sua palavra. E há inúmeros solos aqui, queridos. De qual tipo nós somos? Aqui nós temos diversas condições de pessoas. Mas a questão derradeira não é essa. É a condição do nosso coração. É a condição do nosso coração. Mas cabe também aqui uma aplicação direta para aquele que já creu no Senhor. Eu pergunto, irmãos, nós temos preparado o nosso coração quando nós vamos nos encaminhar para o culto e ouvir a pregação da palavra de Deus? Queridos, não tenha dúvida que a pregação é o ápice do culto. Nós estamos ali no diálogo pactual com o Senhor e nós falamos, Ele fala conosco, nós respondemos a Ele, cantamos os seus salmos, oramos segundo a sua palavra, Ele fala conosco, nós respondemos, até que chega a pregação. Nós nos preparamos para tantas coisas, irmãos. Nós nos preparamos para um encontro romântico. Nós nos preparamos para uma prova de um concurso, para um vestibular, para um casamento, para uma sessão judicial, para uma viagem, para tantas coisas, irmãos. Mas a coisa que vai afetar a nossa eternidade, irmãos, você já percebeu que nós pouco nos preparamos para que o nosso coração seja uma boa terra? Nós achamos demais separar um tempo à noite no sábado para poder meditar sobre o que vai ser pregado. Por que você acha que eu envio todo sábado à noite os textos que vão ser pregados no domingo, querido? É já para você poder ir meditando, para você ir preparando o seu coração. Por que você acha demais acordar talvez um pouco mais cedo no domingo? Ah, pastor, mas eu já acordo todos os dias. Você acorda todos os dias para o seu pão nessa era. E para a eternidade você acha demais acordar um pouquinho mais cedo para você orar, meditar, para que o seu coração seja uma boa terra que dê frutos para a glória do Senhor. Aqui, irmãos, nós aprendemos ainda outras duas verdades. A palavra de Cristo é lançada e deve ser lançada a todos, mas apenas aqueles que foram preparados pelo Espírito, pela eleição do Pai, é que frutificam. E aqui, irmãos, rapidamente, primeira coisa, veja que a semente é a palavra. Que nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém queira lançar outra semente que não seja a palavra. Se eu planto semente de abóbora, eu vou colher abóbora. Se eu planto semente de uva, eu vou colher uva. Se você planta coisas tolas, usa como semente todo tipo de bobagem que tem sido pregado pelas igrejas hoje, curas, milagres, prosperidade, libertinagem,
você não vai colher um fruto para a eternidade, você vai colher morte e carne. Como é difícil aqueles que se dizem igreja hoje entenderem uma coisa básica, queridos. Como é difícil. Só frutifica para a vida se a semente for a palavra. Mas as igrejas querem ficar lançando outra coisa que não é a palavra. É música, é peça, é teatrinho, é The Chosen, todo tipo de bobagem. E quer evangelizar com isso. Se a semente não for a palavra, não espere colher disso convertidos para Cristo. E ainda, queridos, essa palavra que é a semente, veja, ela é anunciada a todos. Só frutifica a boa terra. Só frutifica aquilo que nós chamamos na doutrina da Escritura Sagrada de eleitos. Mas a todos foi dada a semente. A todos. E a doutrina da eleição não nos impede, queridos, de pregar o evangelho a todos, como alguns arminianos supõem. O mesmo Deus, como a nossa confissão no capítulo 3, versículo 6, resume bem. O mesmo Deus que designou a salvação, designou os meios para a salvação. Ela tem que ser lançada. E por último, queridos, note o significado aqui do solo, irmãos. Também tem a ver com a nossa condição do nosso coração e como nós devemos ouvir a palavra aqui, irmãos, no que diz respeito à maneira como nós nos portamos enquanto nós ouvimos, irmãos. Inúmeras pregações já foram faladas sobre isso, queridos. Eu vou apenas citar aqui o nosso catecismo maior, a pergunta 160, que resume toda essa doutrina, dizendo: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem as escrituras com aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a acolham nos seus corações, produzam os devidos frutos em sua vida. Você percebe que esse texto, essa pergunta, esse resumo aqui dessa doutrina, ela nos leva diretamente para essa parábola. A maneira como eu ouço, queridos, ela vai mostrar o fruto que eu vou ter. Para que fique claro, irmãos, que o fracasso de cada um dos outros 3 solos não estava na semente. O fracasso não está na palavra de Deus, ela é poderosa para operar. Ele falou ao nada e o nada obedeceu. E tudo veio à existência. Não tem nenhuma fraqueza nela. Mas sim, se nós negligenciarmos a condição do nosso coração, irmãos, ou a maneira como ele recebe a palavra de Deus, isso nos custará muito caro. Talvez, como foi dito no início, você esteja entre aqueles que têm ouvido muitas pregações, sermão após sermão, ouve a pregação do seu pastor no dia do Senhor, e pela graça de Deus você vai lá durante a semana, ouve mais pregações, mas você não tem fruto algum. Não há mudança. Aqui está a razão, irmãos. A razão está no nosso coração, queridos, que não está como uma boa terra para receber a palavra do Senhor. Será que você não está entre esses 3 primeiros solos? Será, querido, que o nosso coração não tem sido assaltado por Satanás, por tentações e pelo engano do pecado, ou pelas riquezas da vida, os deleites da vida? Eis que o semeador saiu a semear, e ele está semeando, e ele vai continuar semeando até o último dia. Que estejamos, irmãos, entre aqueles que podem ser chamados de boa terra, que quando a semente cai, dá frutos a 100 por 1. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, pela pregação da tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, por nos descortinar o nosso coração e mostrar, Senhor, a condição dele. Por nos dar alertas, Senhor, tão claros e preciosos, Senhor, para nos livrar de uma vida infrutífera, Senhor.
nos livrar de sermos meros ouvintes de pregação e passarmos a ser como aqueles que acolhem a Tua palavra com fé e com frutificação, Senhor. Ó Senhor, nos abençoa. Faz-nos, Senhor, como igreja local, a igreja presbiteriana Manancial, sermos uma igreja que frutifica a cada semente lançada por Ti, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, pedindo perdão por toda a nossa negligência na escuta da Tua palavra, Senhor. Por tudo aquilo que nós deixamos tomar conta e disputar com a Tua palavra em nosso coração. E clamamos, Senhor, misericórdia, para sermos ouvintes diligentes, que frutificam segundo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.